Falamos de Hebreus 11:6 e de Hebreus 10:36. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Para a gente ir para a mensagem principal de hoje. Ali fala assim: ora, sem fé é impossível agradar. Não tem como agradar a Deus sem fé. O que é fé, igreja? Certeza. Se você não responde agora, irmão, eu ia falar para Deus me deixar aqui mais 5 anos. Que tem 5 anos que eu estou falando isso. Não é possível que nem você aprendeu comigo. Amém? O que é fé então? Certeza. Pode responder, irmão. Pastor, não vou responder para o senhor ficar mais tempo aqui, não? Pode falar. Vamos lá. Fé é o quê? São duas certezas que a gente tem que ter. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. A Bíblia King James diz: creia que Ele é real. Então isso aqui, irmão, é antes da recompensa. Essa ordem aqui não é por acaso. Se eu quero me aproximar de Deus, é necessário, a outra tradução fala em indispensável, que eu creio que Ele existe, que Ele é real. Isso aqui não é tão difícil para a grande maioria que já está aqui. Como eu falei, apesar de eu já ouvir de pessoas que passaram por lutas tão grandes que até duvidar da existência de Deus chegou a duvidar. Será que Deus existe? Será que tudo isso é real? Mas para a grande maioria isso já não é uma coisa que nos abala. Pode vir a luta que for, você crê que Deus existe, você crê que Deus é real. Só que a segunda certeza já é mais fácil do diabo abalar. Qual é a segunda certeza? Que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardão e recompensa. Põe para mim a Bíblia King James, que a gente estava usando no domingo, né? Aliás, na semana. Ele fala assim, ó: é indispensável crer que Ele é real, e olha lá, vamos ler juntos, e que recompensa todos quantos fazem o quê? Se consagram a Ele. Agora deixa eu falar para você o que durante a semana Deus falou aqui conosco. Deus, Ele recompensa, Ele tem que ter essa certeza. Só que pode acontecer, irmão, na sua vida, de por algum tempo, você não vê nenhum sinal de recompensa daquilo que você está fazendo. Você precisa primeiro crer que Deus é real. Você precisa primeiro crer que Deus existe. Quem estava durante a semana ouviu falar isso várias vezes aqui. Por quê? Porque se você pular essa parte, que é a necessidade de crer que Deus é real, e ir direto para a recompensa, pode acontecer isso com você, porque tem gente que vai só procurar a recompensa, está orando só de olho na recompensa, está jejuando só de olho na recompensa, está se consagrando para a recompensa. A Bíblia não manda você se consagrar à recompensa, a Bíblia manda você se consagrar a quem? Vamos ler ali, ó. Se consagrar a quem? A Ele, a Deus, a Deus. Por quê? Porque vai ter hora que a recompensa não vai aparecer. Vamos lá rapidinho, vou correr aqui para não demorar nessa parte. Hebreus 10:36 fala isso para nós. Quer ver uma coisa? Hebreus 10:36, está aí do lado aí, né? A Bíblia corrigida mesmo, ela fala assim, ó: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos lá, sexta-feira falamos aqui 2 coisas. O primeiro caso é a pessoa que está querendo alcançar a promessa sem ter feito o quê? Está escrito ali. A pessoa que está querendo alcançar a promessa sem ter feito o quê, igreja? Eu faço de propósito, você participar mesmo, eu quero que você aprenda. Então é impossível alguém querer alcançar a promessa sem ter feito primeiro o quê? A pessoa que está fazendo isso está se enganando. Ah, eu creio na promessa de Deus, mas ela não está fazendo a vontade de Deus, e sabe que não está. Está fazendo a sua própria vontade, vive fazendo a vontade do diabo, sabe que o que tem vivido não é a vontade de Deus. Para de se enganar, porque a verdade é essa, se enganar com a falsa esperança. Eu não posso nem esperar a promessa antes de pelo menos estar fazendo a vontade de quem? De Deus. Pastor, eu sei que eu não estou, então se corrija, e não há oração que eu possa fazer por você, você mesmo tem que orar. Fala: Deus, eu quero fazer a tua vontade. A partir de hoje vou deixar a minha vontade, aquilo que eu sei que é a vontade do diabo, aquilo que eu sei que não é a vontade de Deus, eu vou tirar e eu vou procurar fazer a vontade de Deus. Mas tem um segundo caso, que eu creio que é o caso da grande maioria aqui, que já são pessoas que estão procurando fazer a vontade de Deus, que já têm vindo já e têm se perguntado: pastor, e eu que tenho feito a vontade de Deus?
Pastor, eu que tenho me consagrado, orado, jejuado, eu que tenho obedecido, eu que tenho sido fiel no meu dízimo, na minha oferta, tenho perdoado tanta gente que me fez mal. Pastor, por que eu ainda não alcancei a promessa? Porque a gente acha assim, que o versículo ele é imediato, né? Depois de haver feito a vontade de Deus, pronto, já vai alcançar a promessa. Não, vou ensinar você a ler esse versículo. Vamos ler agora o segundo caso. Fala assim comigo, ó. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, vírgula, agora volta lá no começo. Necessitais do quê? Agora volta de novo lá. Possais alcançar a promessa. Entendeu agora? Porque aí você diz, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu já era para eu estar alcançando o quê? Mas tem um detalhe, olha o versículo 37 agora. 37. Porque ainda o quê? Irmão, não é muito, mas quando você está fazendo a vontade de Deus, você alcança o crédito. Só que, por um pouquinho de tempo, pode ser que você não veja nada daquilo que você está fazendo, recompensa nenhuma daquilo que você está fazendo, que é a vontade de Deus. Deu para entender o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Por um pouquinho, isso aí que a Bíblia chama de pouquinho de tempo, é um espaço de tempo que eu já vivi, estava falando, experiência própria, de não ver nem sinal, irmão, nem cor, nem cheiro de recompensa do que eu estava fazendo, que era a vontade de Deus. Deu para entender sim ou não? E aí que muita gente desanima. Esse pouquinho de tempo, que para Deus é um pouquinho de tempo, às vezes para nós parece uma eternidade. Você está fazendo a vontade de Deus e nada de alcançar a promessa. Você está fazendo a vontade de Deus e nada de ver recompensa. Volta no versículo 36, por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso você tem que se apegar nela, porque ela ensina, ela mostra, olha lá, depois de haver feito a vontade de Deus, olha lá o que você necessita, necessitais de paciência. Agora eu estou pregando para você que está fazendo a vontade de Deus, irmão, você vai passar um tempo, às vezes, sem ver nenhum sinal da recompensa de fazer a vontade de Deus. Às vezes até passando, como eu falei na quarta-feira aqui, certas humilhações, certa vergonha. Lembra que nós falamos sobre Jesus, sobre ele ter ido até a figueira e não encontrou o quê? Fruto, não encontrou nada, irmão. É como a Bíblia diz em Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas lá da malhada, e não haja lá nos currais as vacas. Todavia eu me alegrarei em quem? No Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação. E aí que muita gente esquece isso, que às vezes a recompensa não vai ser vista, você vai ter que se alegrar no Senhor. Você tem que crer primeiro que Deus existe, para depois, com paciência, alcançar a promessa. Jesus foi lá com fome, não achou nada. Ele não se revolta contra o Pai, ele se revolta contra a situação. Ele diz, isso aqui eu não vou passar mais. E no outro dia, é o que eu tenho dito também, presta atenção. A santificação, o efeito dela, o resultado dela não é imediato. Fala para o irmão do lado, por isso você precisa de paciência. Porque não é. Lembra Josué 3,5 que nós vimos aqui na Santa Ceia? Olha lá o Josué 3,5. Põe lá rapidinho, nós já vamos voltar aí. Olha lá, ele colocou Abacuque, né? Mas vamos lá rapidinho, Josué 3,5. Diz também Josué ao povo, santificai-vos. O que é santificar? Vamos falar de novo. É fazer a vontade de quem? De Deus. Então, faz a vontade de Deus, aí você vai alcançar a promessa. Quando? Olha lá, santificai-vos, porque imediatamente o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amém nada, acorda. Quem está dormindo aí fala amém. Então acorda. Isso que é bom perguntar. Tem café aí, obreiro? Quem quer café, levanta a mão. Ah, bom, então tá, acorda. Olha lá. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque hoje mesmo o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é hoje, não é imediatamente. É quando? Amanhã. Fala assim, ó, não é imediato. Não é, por isso necessitais do quê? De paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, paciência, um pouquinho de tempo, aí sim,
Volta lá para Hebreus 10:37. O que vai acontecer depois desse poucochinho de tempo? Ainda um poucochinho de tempo. Vamos ler juntos agora? O que vai acontecer depois? E o que há de vir, virá. Quem crê, diga glória a Deus. Irmão, pode acontecer de você passar um tempo que a Bíblia chama de poucochinho, é rápido. Às vezes para nós parece uma eternidade, mas quando você vê já passou. Mas vai acontecer de você passar um pouquinho de tempo sem ver nada, sem enxergar nem cor, nem cheiro de recompensa, de estar se santificando, de estar fazendo a vontade de Deus. Mas depois que passar esse tempo, irmão, o que há de vir, o que? Virá, porque Deus é recompensador. Não tem como você não receber a recompensa, não tem como. Então o que eu quero dizer para você hoje é: fica firme, aguenta firme, não recue. A Bíblia continua dizendo, no versículo 38, o seguinte, olha lá: mas o justo viverá da fé. Não é do que está vendo, não é do que está acontecendo, é dessa certeza que Deus pôs no seu coração que você vai viver. Só que tem um porém: se ele o quê? Recuar. Esse é o problema. É o que acontece com muitos, porque não tem paciência. Paciência, escuta, eu estava falando para os obreiros, não é aquilo que vem da sua... Deixa eu lembrar da palavra aqui. Da sua personalidade. Eu sou uma pessoa paciente, seu temperamento. Não, pastor, porque eu não consigo, porque o meu temperamento já é assim, eu não tenho paciência. Não, tem nada a ver com sua personalidade, seu temperamento. Essa paciência é a paciência que você consegue em comunhão com Deus. É aquela que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. É com oração, irmão, é com jejum, para você ter paciência para vencer o poucochinho de tempo. Porque durante um poucochinho de tempo você não vai ver nada. Nem fruto na figueira, nem produto na oliveira, nem a ovelha no curral, e nem a vaca lá no lugar dela. Você não vai ver nada. E aí, se você não tiver paciência, vai recuar. E aquele direito que você tinha conseguido por tanto tempo de santificação, escuta isso, aquele direito que você tinha adquirido por tanto tempo de consagração, de fazer a vontade de Deus, sabe o que acontece com isso? Tudo que você adquiriu durante um bom tempo fazendo a vontade de Deus, quando você recua, o que acontece com isso? Você perde tudo, irmão. Olha que coisa séria. Eu falo porque eu já vi pessoas que durante um bom tempo fizeram a vontade de Deus, se santificaram, mas não tiveram paciência para aguentar o poucochinho de tempo e recuaram. Eu tenho certeza que aquela pessoa tinha muito direito, porque ela fez durante muito tempo a vontade de Deus, santificou, mas eu tenho certeza também que quando ela recuou, ela perdeu tudo. Não perde, irmão, não perde, porque se você recuar, o que Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Então, aguenta firme aí, é um poucochinho de tempo, você só precisa vencer ele. Às vezes vai durar semanas, às vezes vai durar meses, às vezes vai durar anos. Contei aqui testemunhos meus, de coisas que durou anos para eu poder ver a recompensa daquilo. Anos! Mas que vem, e você pode ter certeza absoluta, o que há de vir, virá. A Bíblia não mente, não tardará, vai vir na hora certa. Quem crê, diga glória a Deus. Por isso que eu quero entrar agora com você em Eclesiastes 9:11. Vamos lá, rapidinho. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Lá depois de Salmos vem Provérbios, aí vem Eclesiastes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu falei aqui, né? Quantas vezes, irmão, você está fazendo a vontade de Deus? Você está se santificando. E pode acontecer de você ir lá passar a compra no mercado. E depois que passou a compra, vai passar o cartão não tem saldo. Aí você tem que falar para a moça assim do mercado: depois eu volto para buscar. Eu não vou levar tudo não. Eu falei isso na quarta-feira, falei isso na quinta-feira lá em Lavínia. Teve uma irmã que chorou, irmão. Chorou. É duro, sim ou não? E eu estou falando disso, de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Eu já passei por isso, irmão. Fazendo a vontade de Deus. Até brinquei da vergonha que Jesus passou. É como o que eu contei para você. Você pegar o prato vazio, porque Jesus estava com fome, ir lá nas panelas e chega lá e não achar nada para comer. É vergonha ou não é? Que vergonha. Dá vontade de você sumir e falar: meu Deus do céu.
contei aqui o meu caso. Uma vez eu estava num lugar lá e estava tendo um jantar. Eu não era convidado, né? Aí alguém saiu lá e falou assim: vamos lá comer. Eu falei: não, eu não estou com fome não. Pode ficar tranquilo. Não, mas sobrou comida para todo mundo. Escuta só. Tem bastante, sobrou comida, vamos lá comer. Eu falei assim: não, deixa. Não, mas sobrou, pode vir, todo mundo pode comer, tem bastante comida. Eu não sou bobo nem nada, se insistiu 3 vezes, eu não vou recusar comida. Quem é assim também? Eu só se eu tiver num propósito mesmo, jejum, aí você esquece, mas se não tiver, falei: tá bom. Peguei o prato e fui lá. Estou lá na fila, aí o pessoal passando. Uma hora que chegou a minha vez, que eu olhei nas panelas, não tinha mais. Quem já passou por isso? Pensa numa vergonha, irmão. Que eu falei: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Falei: toma, vai. Aí eu peguei e fiz assim. Aí alguém percebeu, falou: não, pega aqui que eu já comi. Eu falei: não, pode deixar, eu nem estava com fome, não estava com tanta fome assim não. Deixa aí. E fui embora. Eu até brinquei que foi a vergonha que Jesus passou quando ele foi lá na figueira procurar fruto e procurou, porque estava com fome, está escrito lá, estava com fome. Procurou e não achou nada. Irmão, quantas vezes você esteja passando por isso: pastor, que vergonha. Fui lá pagar a conta, não tinha o saldo, estava lá no negativo. Eu estou falando de pessoas que estão fazendo a vontade de quem? De Deus. Que vergonha, pastor. Fui lá comprar, não sei aonde, cheguei lá, não aprovou a minha compra, o cartão não passou. Ah, pastor, olha, eu passei uma vergonha. O dia que chegou lá na porta de casa o caminhão de energia para cortar a energia, todos os vizinhos viram. O pessoal da água foi lá para cortar a água. Ou às vezes não é nem a questão financeira. Aquele monte de viatura na porta da sua casa porque o seu filho deu escândalo mais uma vez. Porque o seu marido mais uma vez quebrou tudo dentro de casa. E aquela vergonha, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Aí sai lá fora, está todos os vizinhos lá para o lado de fora olhando o que aconteceu, porque o seu marido de novo chegou bêbado, quebrou tudo. Então são vergonhas assim que eu estou falando, humilhações, que eu até vou ungir você hoje, eu vou abençoar você, porque eu acredito, irmão, se você passando por tudo isso não se revoltar contra Deus, mas se revoltar contra essa situação, naquela mesma figueira onde você foi envergonhado, amanhã você vai ser exaltado, porque no outro dia, não foi imediatamente, Jesus amaldiçoou aquela figueira, mas ela não secou na hora. No outro dia, quando Pedro passou, Pedro lembrou, falou: Jesus, olha lá, o Senhor passou, mas o que o Senhor falou aconteceu. Jesus disse: nunca mais, nem eu, nem ninguém vai passar por isso. Quando ele falou: nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou a situação. No outro dia, aquela situação estava mudada. O que foi provado ali? Que mesmo que Jesus, naquele dia, passou uma necessidade, foi dormir com fome, o Pai era com ele, porque o que ele falou aconteceu. E Deus é com você, irmão. Mesmo que às vezes você está passando por um momento difícil, não é por aí que se mede não. Porque, repito, por muitas vezes você vai passar um bom poucochinho de tempo sem ver resultado nenhum. E não é porque você não está fazendo a vontade de Deus, não. Sou prova do que eu estou falando isso. Às vezes você está fazendo a vontade de Deus, se santificando, mas não vê nada. Só que presta atenção nesse versículo, olha o que diz Eclesiastes 9:11. Eu vou pedir, eles vão colocar para mim na Bíblia NVT, tá? A tradução, nova versão transformadora, é a mesma coisa, mas eu vou ler ali na tela, do jeito que está ali. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha corrida. Fala amém. O guerreiro mais forte, nem sempre vence a batalha. Fala amém. Às vezes os mais sábios passam o quê? Fome. Fala amém. Os sensatos não enriquecem. Amém? E os instruídos não alcançam o quê? Sabe por quê? Vou falar para você. Às vezes a gente fica muito apegado nas coisas humanas, nas coisas da carne. Porque eu preciso ser o mais rápido. Quem diz que o mais rápido é o que vence? Nem sempre. Não, porque eu preciso ser o mais forte. Quem disse que é o mais forte que vence? Fala comigo, nem sempre. Não é, irmão, para.
Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo tem solução para tudo lá, como se diz, olha, 7 hábitos para você prosperar em 2024, 6 coisas para você fazer e dar certo. O outro fala, não sei quantas coisas, se você mudar na sua vida, a partir de hoje sua vida vai mudar. Irmão, para de correr atrás disso, com toda sinceridade, são muitas vozes nesse mundo. Volta para a palavra, volta para o evangelho. Você sabe o que depende da tua vitória? Não é essa correria toda que você faz, porque não é o que corre mais que alcance. Não é toda essa força que você faz, porque também não é o mais forte. Não é toda a sabedoria que você busca. Estou estudando. Glória a Deus, estude, não é errado, tá? Não estou pregando contra estudar, não. Mas também não é isso daí que depende a tua vitória. E tem mais, nem da instrução, está lá e tudo mais. Do que depende? Vamos ler juntos o finalzinho? Fala assim, ó, tudo depende. Tudo depende disso aqui. De estar no lugar certo, na hora. É isso aqui o segredo de tudo. O segredo de tudo, você quer ser recompensado, você quer ver fruto daquilo que você está fazendo? Primeiro, faça a vontade de Deus. Segundo, para que haja recompensa, lute para você estar no lugar certo, na hora certa. O que é o lugar certo? Eu vou falar para você qual que é o lugar certo. Fala comigo, é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Esse é o lugar certo. Irmão, se você quer ser recompensado, esteja no lugar certo. Porque às vezes Deus quer que você esteja num lugar e você está querendo estar em outro. Deus quer que você esteja na presença dEle. Deus quer que você esteja na dependência dEle. E você está correndo para lá e para cá igual louco. Estou dizendo que você não deve fazer nada. Mas o lugar certo é o lugar onde Deus quer que você esteja. Então vamos lá. Reflita com você mesmo aí. Para e pensa, não precisa responder para mim. Você está hoje onde Deus quer que você estivesse? Onde Deus queria que você estivesse? O que é a hora certa? Fala comigo, é o tempo de Deus. Se você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, no tempo de Deus, no tempo dEle, a Bíblia diz que o que há de vir, o quê? Virá. E não vai tardar. Não vai, irmão, não vai atrasar um segundo. Existe o tempo de Deus. Lembra quando eu falei da figueira? E a Bíblia fala assim que não era tempo de figos. E alguém até diz assim, eu também já pensei assim quando eu lia isso, né? Jesus não ia achar mesmo nada lá, porque Jesus tem que respeitar o tempo da natureza. Tem tempo para cada fruta, não tem? Não tem as estações, sim ou não? Como que Jesus ia achar? Irmão, se fosse o tempo de Deus, não importava o tempo do fruto. Se era estação daquele fruto, se não era, ali haveria sim um fruto. Quando a Bíblia diz que não era tempo de figos, é porque ainda não era o tempo de Deus. Deus permitiu que ali não tivesse fruto naquele momento, para que Jesus fosse exaltado, para que Jesus mostrasse a glória do Pai, que Jesus depois disse, tem de fé em quem? Em Deus. Por quê? Porque se você toda hora encontra fruto, você às vezes esquece de ter fé em Deus. E começa a ter fé só em fruto, só em resposta, só em recompensa. E para você, se não tem recompensa, não é de Deus. Se não está acontecendo nada, Deus já não existe. Se não tem resposta, então Deus não está ali. E você acaba confundindo as coisas. Cuidado, irmão. Porque no tempo certo, vai vir. Tudo depende. Vamos lá de novo, vamos ler juntos. Fala, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Você está onde Deus queria que você estivesse? Hoje, por exemplo, quanta gente Deus queria que essa pessoa estivesse aqui na casa de Deus? Eu não falo de um domingo, tá? Eu estou falando dessa primazia de colocar Deus em primeiro lugar. E a pessoa está em tantos lugares hoje, mas não está aqui. Aí depois não sabe por que as coisas não acontecem. Por que não flui? Porque Deus quer que ela esteja num lugar, ela está em outro. E aí nunca chega essa resposta, nunca chega essa recompensa, porque quando chega a hora certa e no lugar certo, a pessoa não está nem no lugar certo e nem no tempo de Deus. Ela já desistiu, ela já abandonou, ela já parou.
Então, segue esse conselho de Deus para você hoje, seja no lugar certo e na hora certa. Fala assim para o seu irmão que a recompensa vai te alcançar. Ela vai chegar para você. Aonde que é o lugar certo? É dentro da vontade de quem? De Deus. Fica dentro da vontade de Deus. Não sai não. Vou te dar alguns exemplos, quantas vezes eu já vi. Estava lá uma mocinha, estava lá um rapazinho, esperando em Deus, em oração, por um marido, por uma esposa. Esse é o lugar certo. É esperar em oração. Sem fornicação, sem adultério, sem prostituição, estava certo. Só que lembra que eu falei, existe um pouquinho de tempo para todo mundo, irmão. A obediência ela não traz o resultado imediato. Não. E estava lá o rapazinho na obediência, se guardando, esperando e tal. E aí foi passando um pouquinho de tempo. Deixa eu te falar outra coisa, anota isso aí. Dentro do que a Bíblia chama de pouquinho de tempo, que é onde você não vê nada acontecer, nenhum resultado, nenhuma resposta, é onde o diabo mais vai agir para fazer você recuar. Porque ele só tem um pouquinho de tempo para fazer você desistir. Que a hora que você venceu o pouquinho de tempo que há de vir, quem concorda comigo, diga amém. Então, se segura. E quantas vezes eu já vi, estava lá o rapazinho, estava lá a mocinha, esperando, e aí nada acontecia, não aparecia ninguém, começa aquela murmuração, porque não tem ninguém nessa igreja, porque não tem moça aqui nessa igreja, que não tem rapaz nessa igreja. Não é que não tem, é que ainda não chegou a hora certa, o lugar certo. Aí o que ele fez? Deixou a obediência, a vontade de Deus, e foi procurar no mundo. Se envolveu com gente que não deveria se envolver, acabou indo para o pecado, se entregou aos prazeres do mundo e perdeu todo aquele tempo que tinha guardado com Deus. O direito que tinha conseguido enquanto esteve na vontade de quem? De Deus. Olha que coisa séria. E talvez quando chegou a hora certa, a hora de Deus, ele já não estava mais lá. Ela já não estava mais lá. E perdeu a sua bênção. Isso não é na área sentimental só não. Isso é na questão ministerial. Quantas vezes eu vi pessoa como um obreiro, pastor, ali um tempo na igreja fazendo a obra de Deus, isso principalmente pastores. Aí estava lá, todo pastor ele tem o desejo de ter a sua igreja, onde ele possa cuidar daquele ministério, cuidar daquela igreja, pastorear. Mas todo pastor ele tem que passar pelo tempo da prova, de ser provado. E aí estava ali como auxiliar, ou estava ali como pastor, às vezes numa igreja pequena, e fazendo a vontade de Deus, mas nada acontecia, até que cansou, desanimou, aí disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha vontade. Por quê? Porque disse para o povo, olha, o negócio é o seguinte, eu também sou de Deus, eu estou saindo daqui, eu vou abrir uma igreja ali para mim, vem comigo, porque a coisa vai dar certo. Ele saiu do lugar certo, por quê? Era a vontade de quem? De Deus, agora já é a vontade dele. Vou ser bem sincero, não se escandalize com o que eu vou falar para você não. Quantas igrejas surgiram aí? Não sei nem se eu falo, mas eu vou falar. Quantas igrejas surgiram aí por causa de pessoas que não querem trabalhar? Verdade é essa, nem coragem de trabalhar e levanta uma igreja para se sustentar. Falei, pronto. A verdade é essa. Ministério que saiu não sei de onde, não sei do que, irmão. A pessoa inventa um nome lá, ela fala, não, fazer uma... Escute, me perdoe por falar essas nudez, é nudez que fala, né? Para você, porque é uma realidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma igreja para mim que o lucro é muito maior. É triste ouvir isso. Mas é verdade. Estou falando para você. E aí passa o tempo, você vê quando é de Deus, permanece. E quando não é de Deus, o que acontece? Quando não é de Deus, o que acontece? Não precisa julgar, o tempo vai mostrar. Acaba, não vira nada. Quantas aí você está vendo? Dividiu, separou, porque eu estou com a razão, porque eu sou de Deus. Vai ver onde está agora. Vai ver se a porta está aberta lá.
Me perdoe por ser sincero, mas eu estou falando de todas as áreas. Imagina eu como um pastor, aí eu não sei ter a paciência, porque olha para o pastor, irmãos, ninguém está onde está por acaso. Tem que ter paciência, tem que perseverar. Ninguém chega onde chega por acaso, não é dos mais fortes a corrida, aliás, dos mais rápidos a corrida, dos mais fortes a batalha, dos mais sensatos. Fala comigo assim, ó, é de quem tem paciência. Esse é o segredo, igreja. Não é diferente na vida financeira. A Bíblia diz que aquele que se apressa a enriquecer, escute isso, não ficará sem castigo. Deus quer lhe dar o que você tanto deseja, mas Ele quer te dar quando você tiver estrutura. Quanta gente, meu irmão, não teve paciência para esperar vingar aquilo que plantou e se atropelou aí, meteu os pés pelas mãos e se enfiou em situações, meu irmão, que depois não conseguiu mais sair, não conseguiu mais se levantar, até coisa ilegal. Não, porque surgiu agora um negócio que vai dar muito dinheiro, e de vez em quando tem, né? Aquelas mágicas que surgem aí na internet, você investe R$1 e ganha 100 mil em 10 dias. Cuidado, está cheio de gente aí fazendo isso, cristãos se envolvendo. A Bíblia diz que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E perde carro, e perde casa. De vez em quando você vê, surge umas ondas dessa aí, gente vai lá, vende carro e vende casa, vou investir tudo, porque isso aqui é a onda da vez, vai dar muito dinheiro. Daqui a pouco está aí querendo se matar, porque perdeu o carro, perdeu a casa, porque vendeu tudo que tinha, pôs lá, vou investir. Porque diz que você investe R$1 e ganha 1.000. Irmão, não existe isso. Fala comigo, tem que ter paciência. Continua sendo fiel no seu dízimo. Sabe, tudo que chegar na sua mão, faz você, não acredita que eu estou falando, não acredita, faz você, faz a prova, a Bíblia manda. Sabe, entrou 10 centavos na sua mão, 1 centavo, não tem nem moeda de centavo mais, né? Mas acha aí e devolve. 10 centavos, 1 centavo é de Deus. 50 centavos, 5 centavos é de Deus. R$1, 10 centavos é de Deus. Faz, irmão, faz, não fica, olha, não acredita em ninguém, não. Queira você, como eu sempre digo aqui, experimentar. Pode ser que por um pouquinho de tempo você não veja nada. Mas se você for fiel, o que há de vir, o quê? Virá, você vai ver. Não é do mais rápido, não é do mais forte, não. É de estar no lugar certo e na hora certa. Você precisa de paciência. Vamos ver rapidinho, olha o que diz lá em Lucas 21, 18. Esse versículo me chamou muita atenção. O 18 e o 19, nós já vamos orar. Lucas capítulo 21, versículo 18 e versículo 19. Não, pastor, porque eu não estou aguentando esperar mais. Apareceu o fulano, falou que tem um jeitinho diferente, que tem um atalho, que vai conseguir mais rápido. Cuidado, irmão, cuidado com isso aí. Eu até brinquei aqui na sexta-feira. Tem gente que está na fila da obediência. Tem gente que está na fila da vontade de Deus e está olhando a fila lá do diabo. Olha para o pastor, não se assusta que eu vou dizer não, a fila do diabo anda mais rápido. Você sabia disso? Você está na fila da obediência, você está na fila da vontade de Deus e fica olhando lá a fila do diabo. E o negócio está indo, aí você fala lá, fazendo tudo errado, já comprou a casa dele. O outro lá já comprou o carro dele. O outro já casou. Lá, o outro lá já emagreceu. A fila do diabo anda mais rápido. Aí o que o indivíduo faz? Ele sai da fila da obediência, da fila da vontade de Deus e vai para a fila do diabo. Quer saber de uma coisa? Vou fazer igual também. E aí, está dando certo. Irmão, quando ele sai da fila da obediência, já aconteceu com vocês aí? Você sai da fila, aí você vai para outro, o que acontece? Trava. Aí você olha e você fala, meu Deus, olha lá a minha fila andando. Por que eu não fiquei? Por que eu não fiquei lá? Por que eu não fiquei lá? Aí a pessoa vai voltar toda arrependida, como dizia o Chaves, né? Volta o cão arrependido, com suas orelhas caídas. Aí volta, só que quando volta já tem quantos? 4, 5, 6 na frente dele.
na frente dela. Todo aquele direito, olha o que eu falo de direito aqui, eu estou falando muito tempo isso aqui. A santificação te faz ganhar direito, você troca manjares carnais, santificação é troca. Pelos manjares espirituais você ganha direito. Quando você sai, meu irmão, todo aquele direito que você tinha conseguido por permanecer na vontade de Deus, você perde. Então fala para o irmão do seu lado, fala, não sai da fila não, está chegando sua vez, fala para ele. É mais um pouquinho de tempo. Ai, pastor, mas não estou aguentando. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. Ah, não vou aguentar esperar, está difícil, pastor, a tentação está grande, a luta está grande. Vai orar, Deus vai lhe dar paciência. A paciência, irmão, não é uma coisa, é uma coisa muito importante. Olha o que Jesus vai ensinar isso aqui. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Quem crê, diga glória a Deus. Mas com uma condição. Versículo 19. Põe lá, 19. Na vossa o quê? Paciência. Possuir a vossa. Irmão, isso é tão sério que na paciência você consegue salvar sua alma. É na paciência. Aguenta aí. Aguenta firme, mais um pouquinho de tempo. Se você não tiver paciência, você vai perder até a sua alma. Põe para mim esse mesmo versículo, acho que é a Bíblia NVI. Acho que é a Bíblia NVI, coloca para mim. Esse mesmo versículo, ele fala assim, ó. Ganhem a vida de vocês, por meio do quê? Tem outro jeito, irmão. Não é o que corre mais que vai vencer, não é o mais forte, não. É o que perseverar. É a Bíblia, agora eu lembrei, Bíblia atualizada, ARA. Ele vai colocar ali para mim. Esse mesmo versículo, nós já vamos orar já. Põe lá. Pois? Isso. É na vossa perseverança que ganhareis o quê? A vossa alma. Como é que faz para ganhar, pastor? Tem que correr mais rápido, tem que ser o mais forte, tem que ser o mais sábio, o mais sensato. Salomão diz, nem sempre, mas tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Qual que é o lugar certo? É a vontade de Deus. Qual que é a hora certa? É o tempo de Deus. Enquanto esse tempo não chega, necessitais de paciência, porque a recompensa vai vir, irmão. Na tua perseverança você vai ganhar a sua alma. E eu digo mais, não quero acrescentar a Bíblia não, você vai ganhar a alma do seu filho, você vai ganhar a alma da sua filha. Na sua paciência você vai ganhar a alma do seu marido. Quantas mulheres, irmão, não têm paciência e chuta o casamento fora? Sabe, eu não estou a favor aqui, não estou falando que você tem que aguentar traição e tudo mais, é você e Deus, tá? Você e Deus. Que tem pastor que fica, ai pastor está me batendo, fica lá filha, não separa não. Pastor me arrebentou a cabeça, não separa não, filha, fica lá. Pastor me deu um tiro na perna, fica lá filha. Você já entendeu, né? Eu não sou a favor dessa história aí de que, ai, casamento, não. Mas se você viu não dá, amém. A Bíblia diz que o que Deus uniu o homem não separe. Mas se você vê que uma coisa é insustentável, segue a sua vida, mas não vai arrumar outro enrosco, segue a sua vida sozinha. Porque também a Bíblia diz que quando você se separa, não sendo por adultério, você tem que continuar a sua vida sozinho. Isso é bíblico, viu? Biblicamente. Você tem que continuar a sua vida sozinho. Mas enfim, esse é outro assunto. Se você quiser, depois a gente conversa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quantas mulheres, às vezes o marido não é assim, ele não é de Deus, ele não é convertido. Mas é um homem trabalhador, é um homem honesto. Mas é difícil. E às vezes fica ouvindo aí muitas vozes e acaba não tendo a paciência e joga o casamento fora. E aí sabe o que é pior, irmão? Sabe o que eu vejo muitas vezes? Ai, pastor, porque o meu marido é isso, meu marido é difícil, ele é complicado, porque agora eu me libertei. Aí você vê a indivídua que diz que se libertou, que você fala, agora vai se apegar com Deus mesmo, agora vai buscar Deus, que o problema era o marido. Aí você vê a indivídua cair na vida, cair no mundo mesmo. Antes tivesse ficado com o enjoado lá, que era enjoado, mas pelo menos estava andando certo. Era só ter um pouco mais do que? Paciência. Quem está entendendo que estou pregando, diga amém. Pouco de paciência, porque às vezes joga fora, aí, ai meu Deus, ele era isso, era aquilo, mas podia ter tido um pouco mais de paciência.
E às vezes não teve. Porque eu creio, meu irmão, na sua perseverança, ou como diz lá, na vossa paciência, você vai possuir a sua alma, a alma do seu marido, a alma do seu filho, vai vir. Porque nenhuma das suas orações está sendo em vão. Deus tem visto seus choros na madrugada. Deus tem visto as suas lágrimas lá à meia-noite, o seu jejum. Irmão, irmãozinho, povo de Deus, isso não é em vão. Escute o que eu estou te falando. Isso não é à toa. Pode ser, repito, que você passe um bom pouquinho de tempo aí sem ver nada acontecer. Mas se você tiver paciência e vencer esse pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém?